Bem, então vamos ao estudo. Bem, eu estou no Antônio me passou que hoje eu estaria com o capítulo 10, dos itens do 11 ao 15, que é: não julgueis para não seres julgados, aquele que estiver sem pecado atira a primeira pedra. Eu vou fazer uma leitura da primeira parte até o item 13, vou dar uma paradinha para fazer alguns comentários, para depois entrar nas instruções de espírito e fazer uma leitura complementar que eu achei que podia enriquecer hoje à noite, que é uma leitura do Rumo Certo de Chico Xavier. Então, vamos iniciar a leitura. Não julgueis a vida e não seres julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Entregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus, capítulo 7, 11 e 12. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual é a sua opinião sobre isso? Assim diziam para o testar e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando, pôs-se a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo Jesus falar daquele modo, os seus interrogadores se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. E ficou Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Então, vamos para o que a doutrina fala para a gente, né? Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, disse Jesus. Esta sentença faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros com mais severidade do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros aquilo de que nos absolvemos. Antes de censurarmos uma falta a alguém, vejamos se a mesma censura não pode ser feita. Não nos pode ser feita. A censura que se faz à conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último propósito nunca encontra desculpa, porque no caso só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque daí pode resultar um bem e porque, a não ser assim, jamais o mal seria reprimido na sociedade. Aliás, não compete ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Não deve, pois, ser tomado em sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quisesse ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não pode proibir que se censure o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito em termos enérgicos. Quis, porém, dizer que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito da repressão. A consciência íntima, além disso, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Aos olhos de Deus, a única autoridade legítima é a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então, só para fazer um comentário nessa primeira parte, para não estender logo as instruções de espírito, eu vou fazer em duas partes. Então, se a gente pegar a história de Maria Madalena, né, a questão da adúltera, é muito importante a gente ver que sempre, né, estavam testando Jesus, sempre. Né? Então, nesse momento, eles estavam testando para ver o que Jesus ia fazer, porque ele sendo de acordo ou não sendo de acordo, eles iam recriminar, porque se ele fosse de acordo, ele ia dizer, mandou matar
a adúltera. E se ele não fosse de acordo, dizer, não estão seguindo as leis de Moisés, né? Então, de todo jeito, ele ia ser culpado. Mas ele muito inteligente, né? E soube sempre questionar, porque o trabalho dele era que as pessoas refletissem. Então, ele sempre fazia um questionamento. Então, ele jogou quem não tem, joga a primeira pedra. Então, as pessoas, nesse momento, refletiram e ali foram largando as pedras. E ele, como educador que ele era, ele chegou para Maria Madalena e falou que ele também não condenaria, mas ele deu a instrução no final. Disse, vai, não volte a pecar. Porque ele tinha esse sentido de educador. Ele deu uma meta para ela traçar, né? E ela traçou, que virou apóstola de Jesus. E quando ele vai seguindo o texto, né, que Kardec vai escrevendo sobre os textos bíblicos, ele fala sobre a questão da censura. E ele diz, a censura que se faz à conduta alheia pode ter dois motivos, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. E quando ele fala de reprimir o mal, ele faz questão de falar sobre a questão de você reprimir de uma maneira fraternal, porque a gente reprime nossos filhos, né, quando faz alguma coisa errada, amigos, quando a gente tem intimidade, a gente chega com jeitinho e fala, e é isso que vem dizer, né, você tem que reprimir o mal, porque o mal tem que ser extinto, então tem que ser reprimido, mas você tem que ser de uma maneira fraterna. Eu estava até vendo o Consolador na parte do perdão, e tem uma partezinha de uma questão que ele fala justamente isso, que é 334. Ele pergunta, antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Aí responde, quem perdoa sinceramente, fala sem condições e ouvida a falta do mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Então, ele pede que a gente tenha essa consciência de ser sempre fraterno, porque a gente tem que pensar nos sentimentos das pessoas. É muito difícil, uma crítica é muito difícil para todo mundo, para mim, para você, eu acho que para todo mundo. Então, tem que saber puxar daquela pessoa, né, a consciência de que errou, mas que tem que consertar, que dá para melhorar, que você pode evoluir. Então, dá para falar de um jeito fraterno, e é aqui que ele fala isso. A maneira como você pode criticar. Porque você criticar para diminuir a pessoa, ali só existe o mal, não existe um querer crescer um bem naquela pessoa. E mais para frente, ele fala sobre a questão do exemplo. Ele fala, dizer que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então, Jesus, ele censurava, mas ele censurava com o apanhado moral que ele tinha. Então, ele podia. Você não pode censurar uma pessoa de estar fazendo alguma coisa errada se você pratica a mesma coisa. Então, você tem que ter uma consciência de que você tem que ser o exemplo. Você tem que ser melhor, você tem que estar mais evoluído para você poder tentar ajudar alguém. Porque ajudamos pelo exemplo, é a melhor ajuda que podemos dar. Bem, isso foi um resumido que a gente leu, eu sei que todo mundo vai me ajudar no final, porque tem muita coisa para ser comentada. E eu vou iniciar a instrução dos espíritos, do item 14 e 15, que é o de hoje, porque a indulgência vai ser feito por outro irmão. Então, instrução dos espíritos, perdão das ofensas. Item 14. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis um desses ensinos de Jesus que devem tocar a vossa inteligência e falar mais alto ao coração. Comparar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus ensinou a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro, perdoarás mais ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita, ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brandos e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce para te apagar as faltas. Prestai atenção, pois, a estas respostas de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos.
Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos e generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá, perdoai que o Senhor vos perdoará, abaixai-vos que o Senhor vos elevará, humilhai-vos que o Senhor fará que vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós e prossegue com amor na tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que vos perdoem. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, tende um motivo a mais para serdes indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não tereis nenhum merecimento em desculpar os erros de vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, já que vocês dizem, espíritas, sede-o. Esquecei o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por este caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, portanto, que eles sejam desprovidos de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Item 15, né? Nosso último item. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigente, inflexível, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa com alfinetada e acaba por uma ruptura, não foste vós que desferiu o primeiro golpe. Se não vos escapou alguma palavra injuriosa, se não procedesse com toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar excessivamente suscetível. Essa, porém, é mais uma razão para seres indulgentes e para não vos tornares merecedores da censura que lhe lançastes. Admitamos que, dada a circunstância, foste realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represárias e que não fizeste que degenerasse em querela grave o que facilmente podia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências do fato e não expedistes, sois culpado. Admitamos finalmente que nada tendes a reprovar na vossa conduta. Mesmo assim, mostrai-vos clemente, pois maior será o vosso mérito. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, ao passo que interiormente sentem um secreto prazer pelo mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será isso perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É um que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências, sonda o fundo do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe a ele por meio de palavras vãs e simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão é reconhecido muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861.
Bem, essa parte da instrução do Espírito, ela é bem clara sobre essa questão do perdão, né? Sobre a gente... Ele fala sobre o esquecimento, né? O perdão que é necessário, mas é aquele esquecimento que tira toda a sua mágoa. Né? Se a gente pensar que a gente, quando reencarna, a gente precisa daquele véu do esquecimento, no perdão é a mesma coisa. Meio que a gente precisa daquele véu do esquecimento para a gente perdoar de verdade. Né? Sem rancor, sem dizer que perdoa, mas não, eu perdoo, mas não esqueço. Né? Já escutei isso muito. Eu perdoei, mas eu não esqueci, não. Então, não perdoou, né? Então, ele vem trabalhando essas questões de perdão. As pessoas que dizem que perdoa, mas no fundo não perdoa, né? E que fala que Deus vem e conhece o fundo do seu coração. Isso não é uma coisa fácil, perdão é uma coisa difícil, é uma coisa que a gente vai se trabalhando aos pouquinhos, né? Eu sei disso porque, né, tenho meus erros e é muito complicado. Perdão, acho que é uma coisa que a gente tem que sempre estar se trabalhando. Às vezes, quando acontece alguma coisa comigo, na mesma hora, eu digo, não, eu tenho que perdoar e tenho que ficar trabalhando aquela energia dentro de mim, porque é importante, a gente tem que fazer girar, né, as emoções, né, e se perdoar também. É uma coisa que é importante, que às vezes a gente perdoa as outras pessoas, mas a gente não se perdoa. E isso vira uma trava na vida da gente para a nossa evolução, porque a gente começa a se achar incapaz, começa a achar que a gente não é digno. Então, o auto-perdão também é uma coisa muito necessária. Eu achei um texto que eu achei muito bom, se chama é do livro Rumo Certo, de Chico Xavier por Emmanuel, e se chama Perdoar e Compreender. E eu acho que ele vem completar bem o texto que a gente leu agora. Então, eu vou iniciar. Ele é o capítulo 56 do livro. Muita gente perdoa, no entanto, não compreende. E muita gente compreende, todavia, não perdoa. Muitos companheiros se alheiam às ofensas recebidas, procurando esquecê-las, mas querem distância daquele que as formulam, sem lhe entender as dificuldades. E outros, muitos compreendem aquele que os molestam, entretanto, não lhes desculpa os gestos menos felizes. Perdoar e compreender, porém, são complementos do amor e impositivos do aceitar os nossos companheiros da humanidade tais qual como são. Reflitamos nisso, reconhecendo que o entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós são a tolerância e o entendimento de que nós todos necessitamos dele. É possível que nos haja ferido, igualmente provável tenhamos ferido ao trem. Alguém terá errado contra nós e teremos, de certo, errado contra alguém. Pondera isso e compadecete de todos os ofensores. Quem te prejudica, talvez age sob a ação compulsiva da necessidade. Quem te menospreza, possivelmente sofre a influência de transitórios enganos. Aquele que te esquece, com aparente descaso, estará enfermo da memória. E aquele outro, ainda que te golpeia, evidentemente procede sob a hipnose da obsessão. Nunca te revoltes, nem desanimes. Faze o bem, olvidando o mal. Desculpemos qualquer faltas, compreendendo os autores delas, e compreendamos os nossos irmãos em falta, desculpando a todos eles. Todos somos filhos de Deus e espíritos eternos, em burilamento incompleto. O amparo espiritual que doemos agora em favor de alguém será o amparo espiritual de que precisaremos todos da parte de outro alguém. Quando Jesus nos adverte, perdoa 70 vezes 7 vezes ao teu irmão. Claramente, espera que venhamos a compreender outras tantas. Então, acho que esse texto vem falar muito sobre o que a gente tratou aqui, e essa questão do perdão, como ele fala aqui, às vezes é necessário, aquela pessoa que você está perdoando, ela veio para lhe ajudar, e, na verdade, ela está lhe ajudando a lhe trabalhar. E é isso que eu estou falando, sobre essa questão da gente trabalhar o perdão dentro da gente. É necessário que a gente passe situações para a gente conseguir fazer isso. Essa evolução a gente não vai conseguir só lendo, né, lendo textos auxiliares. Isso é para nos ajudar a refletir. Mas é o dia a dia, é as situações que vão aparecer na nossa vida que vai nos evoluindo de maneira mais rápida. Porque nada como uma experiência para ensinar. Né? Então, acho que a gente pode pensar que aquilo ali que a gente está perdoando, talvez a gente já fez com alguém e alguém já nos perdoou.
Então, a gente sempre tem que pensar que muitas vezes a gente pode ter feito, né? Está no véu do esquecimento, mas a gente pode ter feito coisa pior. E alguém ali perdoou a gente, então a gente está fazendo por merecer, né? Aquilo que a gente está passando. Nada acontece por acaso, como diz Marcos, e a gente tem que entender que tudo vem para evoluir. Bem, esse texto tem muita coisa para falar e eu vou deixar vocês me ajudarem. Eu sei que o senhor Inácio tem muita coisa para falar, Eugênio, então vou deixar vocês falarem. Obrigada. Parabéns, parabéns, Cristiane, como sempre. Muito bem. Eu li um texto aqui do livro Renovando Atitudes, o capítulo 1, que se intitula Tua Medida, né, pelo Espírito Hamed. É realmente um texto muito rico, né, e que ele fala aqui que toda opinião ou juízo que nós desenvolvemos no presente, ele está ligado intimamente aos nossos fatos antecedentes, né? As tendências ou pensamentos julgadores que estão sedimentados na nossa memória mais profunda são, na verdade, produtos de uma série de conhecimentos que nós adquirimos na nossa idade infantil e também através das nossas vivências pregressas. As censuras, as observações, as superstições, os preconceitos, as opiniões, tudo isso são influências do meio, né? Que formaram em nós, em cada um de nós, um tipo de reservatório moral. E que a nossa concepção ético-moral está baseada nessa noção adquirida em todas as nossas experiências domésticas, sociais e religiosas. E que, em razão disso, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam, sobretudo, aquilo que temos por dentro. Ou seja, a forma e o material utilizados para sentenciar os outros reside dentro de cada um de nós. Portanto, é melhor do que medir e apontar o comportamento de alguém, seria bem melhor que nós visualizássemos bem fundo a nossa intimidade e nos perguntarmos onde é que está tudo isso em nós, né? Dessa forma, nós teremos uma ótima oportunidade de nos transformar intimamente, porque assim nós vamos estar analisando as características gerais dos nossos conceitos e nossas atitudes inadequadas. Portanto, julgar, medir e sentenciar os outros, né, não se levando em conta as suas realidades, mesmo sendo consideradas preconceituosas, neuróticas, é não ter o bom senso ou racionalidade, pois na vida somente é válido e possível o autojulgamento, né? Eu posso julgar, por exemplo, e considerar a prostituição moralmente errada, mas eu não posso e não devo julgar a pessoa prostituída. Segundo o nosso querido Paulo de Tarso, ele diz que é indesculpável ao homem, quem quer que seja, que se arvora em ser juiz, porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com o seu julgamento, né? E mais na frente ele diz que estamos optando por um julgamento pré-determinado e estabelecido por arquivos que registram tudo aquilo que nos ensinaram a respeito do que deveríamos fazer ou não, sobretudo daquilo que é certo ou errado, né? E poderia dizer que esse comportamento é completamente livre para eleger um conceito eficaz somente quando as decisões não estão confinadas a padrões mentais rígidos e inflexíveis, não estão estruturadas em conceitos preconceituosos e não estão alicerçados em ideias ou situações semelhantes que foram vivenciadas no passado. Aí ele mostra aqui um exemplo: se pessoas declararem homossexualidade é abominável, e ao longo do tempo se confrontarem com filhos, netos, parentes e amigos que têm algum impulso homossexual, suas medidas estarão estabelecidas pelo ódio e pela repugnância a esses mesmos entes queridos.
É um texto bem grande, mas eu vou concluindo aqui no final, onde ele diz, ele nos alerta quanto a tudo aquilo que afirmamos julgando. Pois no auditório da vida, todos nós somos atores, escritores e ao mesmo tempo também somos ouvintes e espectadores dos nossos próprios discursos, feitos e atitudes. Para sermos livres realmente e para nos movermos em qualquer direção com vista à nossa evolução e crescimento como seres eternos, é necessário observarmos e concatenarmos os nossos pesos e medidas, a fim de que não venhamos a sofrer constrangimento pela conduta infeliz que adotarmos na vida em forma de censuras e condenações diversas. Um texto muito interessante, gostei muito, meus irmãos, e queria dividir eles com vocês. Devolvo para você, Antônio. Muito obrigado. A Fátima foi surpreendente, foi completamente integrada, e parabéns, como sempre, à nossa irmã Cris, né, pelo trabalho e pela simplicidade com que abordou o tema, porém, foi em cima de tudo que era importante. Aí eu vou passar de imediato a palavra para o nosso irmão Eugênio, que já está aí a posse para se dirigir a nós. Isto. Obrigado, Antônio. Parabéns, Cris, minha prima Fátima, como sempre. Que bom, né, irmão Inácio, nossa participação sempre agrega alguma coisa. Mas é rápido, só para dizer assim, para mim, né, depois que eu passei a conhecer e a entender, a compreender o que o Cristo trouxe de ensinamentos, eu considero estes dois, esse não julgar o próximo, porque também serei julgado, né, na mesma medida. Esse é um dos mais difíceis e, normalmente, eu entendo bastante isso, que é uma prática diária, de vigilância diária. Normalmente, quando a gente julga, e aí eu tiro por mim, sempre é revelado aquilo que precisa ser corrigido em mim, aquele defeito que eu vejo no outro, normalmente é em você que precisa ser resolvido primeiro tirar a trave, né, do olho, né? E como também essa questão de julgar, normalmente quem tem essa todos nós temos, né? E aí normalmente a gente diz, não, eu vou só fazer um comentário, eu não vou julgar, eu só vou fazer um comentário. Mas esse comentário é um julgamento, sim, né? Normalmente são pessoas, na maioria das vezes, intolerantes, racistas, né? Então, qualquer coisa que se fale, está sempre preocupado no que é que falam sobre ela, sobre o que se comenta, né? Então, tem tudo a ver com esse exercício diário, que para mim é uma libertação, que é aprender a não julgar, a exercitar isso constantemente, diariamente, né? O outro é a questão dos pecados, né? Perdão das ofensas. Gente, quem consegue se libertar sente interiormente a presença e a construção do reino em nós mesmos, né? Esses dois estudos da noite, não julgar e perdoar, são de reforma íntima, de transformação moral. Quem perdoa e consegue efetivamente perdoar, sabe e sente os benefícios que isso traz para as nossas vidas. Então, só para finalizar, mais 2 grandes ensinamentos, que eu fico impressionado com os ensinamentos do Cristo, de como ele realmente entende da nossa alma, né? Das coisas interiores nossas, né? E nos dá a oportunidade, ensinando-nos, de nos transformarmos, de nos melhorarmos e progredir. Eu acho que quando a gente começa a se livrar desses dois sentimentos negativos, que é não perdoar e que é julgar, a gente avança bastante.
Obrigado, Antônio. Era só isto que me deu vontade de comentar, de complementar. Muito bom mesmo. Esta noite ela está maravilhosa, comentários e apresentação também maravilhosa, né? Estamos na Semana Espírita e com certeza está todo mundo inspirado, eu acredito. Bom, nós vamos abrir o microfone para outros irmãos poderem também se pronunciar. Quem gostaria de ser o seguinte? Bom, parece que estamos com o seu Inácio aqui, né? Que quer se colocar. Primeiramente, dar minhas boas-vindas a Marli, que está conosco agora, né? É sempre bem-vinda e para nós é uma alegria tê-la conosco. Parabéns, Cristiane, pela sua explanação. E o que me chamou a atenção na sua exposição, Cristiane, foi quando você coloca acertadamente que não é apenas a leitura, o conhecimento de determinados textos, mas é o que realmente penetra e faz com que você passe a vivenciar aquilo que aprendeu. Está aqui no item 14. Já que vos dizeis espíritas, sede-o, do verbo ser, ou digo, seja, haja como espírita. E aquela outra expressão que vem do Cristo no final do Sermão da Montanha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói uma casa sobre areia. Então, é isso mesmo. A doutrina espírita, ela tem a capacidade de fazer com que a gente reflita e se conscientize. E aí eu trago para a frase das leituras que me chamou a atenção. Aqui a gente viu a questão do perdão das ofensas, do esquecimento do passado, e aqui tem um ponto que é interessante a gente refletir. Eu sempre digo, e acredito que procede, que quando a gente erra, a gente sabe que errou. A gente faz sabendo. E isso que eu estou colocando está aqui no item 13. Diz assim: a consciência íntima, além disso, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Então, veja só, vamos para um exemplo claro do que está sendo dito aqui. Lá na Bíblia diz que Elias foi arrebatado num carro de fogo. Espera aí. Deus iria descumprir a lei? Como assim? Quando é dito, nessa figura de linguagem, que Elias foi arrebatado num carro de fogo, carro, naquele período, era uma biga ou uma quadriga, que era como uma carroça, com 2 cavalos ou 4 cavalos. Então, se Elias foi arrebatado numa quadriga, foi arrebatado Elias, toda a madeira que constrói a carroça e os cavalos também. Deus iria descumprir a lei que separa o mundo espiritual do mundo físico? Se ele é o regente de tudo, então a gente percebe, e eu estou colocando aqui, a questão que está se tornando algo muito comum. Tudo agora que ocorre é milagre. Então, o milagre deixou de ser milagre, passou a ser algo comum. Mas nós sabemos, e aqui está dito,
que Deus não poderia violar a sua própria lei. Jesus disse que a cada um segundo as suas obras. Aquele que não nascer de novo não obterá o reino dos céus. Então, tem muito material para que a gente entenda que morrer é natural. E que aquela história não tem... Deus não vai se meter e privilegiar fulano, porque se ele privilegiar fulano, ele está sendo injusto. O que ele fizer para um, teria que fazer para todos. Então, essa reflexão, dessa leitura, para mim, me chamou a atenção nesse ponto. Realmente, nós estamos sendo conscientizados, e foi o que você colocou, Cristiano, quando você disse que não é apenas ler, é a gente refletir se realmente a gente assimilou e está vivendo como aprendemos agora. Nós tínhamos uma outra concepção e a gente errava por desconhecer essa profundidade que é a nossa consciência. Esse entendimento maior de irmandade. Como é bom amar cada um de vocês, por amar simplesmente, sem objetivo de tirar proveito de nada. Então, a gente ganha e a gente cresce porque a gente passa a se sentir melhor, mais em paz consigo mesmo. Isso é realmente ser espírita. É aplicar isso na nossa vida. Foi o que você colocou e eu fiquei satisfeito de perceber que a sua visão é exatamente essa. Então, obrigado pela sua explanação da noite de hoje. Me perdoe por eu ter me prolongado. E outra coisa, parabéns, Fábio, pela sua intervenção. Veja aí se você se inibisse e não lesse para nós isto que você leu, de Hamed. Que leitura belíssima e altamente edificante. Então, a gente trabalha em conjunto. É isso aí. Obrigado. Bom, Sr. Inácio, você fez um comentário e nosso irmão Williams, ele está questionando em relação a esse episódio esqueci o nome dele, mas em que Elias, né? Ele é arrebatado, levado num carro de fogo e não sei o que mais. O irmão está perguntando se as escrituras estão erradas. Nós temos que fazer uma reflexão e entender que Jesus diz uma coisa. Jesus diz, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Existem coisas que estão colocadas no Antigo Testamento que são absurdas. Nós precisamos verdadeiramente estudar. A gente precisa refletir, porque nem tudo que está escrito, hoje a gente pode aceitar como sendo verdadeiro, ou como sendo aplicável. Então, o Antigo Testamento, ele tem a sua aplicação para aquele povo, lá naquele período, 2000 e poucos anos atrás. Viviam no deserto, tinham toda uma outra estrutura. Então, a linguagem utilizada naquele período era assim, era mística, era fantasiosa, era exagerada, era exuberante. Mas a gente não pode aceitar como sendo uma verdade plena. Aí cabe toda uma reflexão, todo um estudo sobre o Antigo Testamento. Não é apenas o caso de Elias. Tem várias e várias citações que merecem nossa reflexão para que a gente entenda que ali é simplesmente figura de linguagem. Porque é o seguinte, é preciso a gente saber. A gente precisa estudar. E Jesus diz, conhece a verdade, que a verdade vos libertará. Pouca gente leu, pouca gente estudou o Antigo Testamento. Então, tem algumas passagens que eu lembro, mas eu não sei direito se aquilo realmente procede. E a gente está aqui para raciocinar. Não é para aceitar porque está escrito. Não. Porque pode estar escrito
e está escrito como objetivo, como vai encontrar vocês, irão encontrar na Bíblia de vocês, não vos dirijais aos espíritas, que isso é uma inclusão atual. Naquele período não havia a expressão espírita. Como é que está na Bíblia, no Antigo Testamento? Portanto, nem tudo que está lá, que eu estou lendo hoje, procede. Nós estamos usando a razão. Aqui não estamos demolindo o poder de Deus ou a grandiosidade das lições do Cristo. Não. Porque as lições do Cristo é totalmente diferente do que está ensinado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento são leis físicas para o povo judeu. Os ensinamentos do Cristo são leis morais para todo o sempre, enquanto houver homens necessitando de evolução e orientação. Então, a gente precisa separar os dois, digamos assim, testamentos. O Antigo do Novo. E merece estudo para que eu saiba, porque saber sempre é bom. Eu espero ter respondido. Bom, meus irmãos, é muito bom esta discussão, porque nos leva a raciocinar, né? Leva a raciocinar. Enfim, esse é um tema que nós teríamos que desenvolver, basicamente, e foi objeto até de uma interpretação do professor Severino Celestino, que abordou esse tema tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Então, assim, lembrando que o conhecimento, naquela época, todo ele era verbal, né? Era traduzido verbalmente e passado de uns para os outros. E mesmo após, no Novo Testamento, também acontecia isso. Então, a gente vê diferenças de traduções, de interpretações. O Evangelho, tanto quanto o Velho Testamento, o Novo Testamento, quanto o Velho Testamento, tem esse problema. Ele está escrito por homens, e os homens são falíveis, e é uma coisa que nós temos que raciocinar. Exatamente. Hoje nós temos por obrigação, dada a caminhada e o aprendizado que tivemos ao longo desses tempos, temos que raciocinar e ver o que é certo e o que é errado, porque todos nós temos na nossa consciência escrito o que é certo e o que é errado. Então, assim, para não levar muito longe. De qualquer forma, eu ainda peço mais um minutinho aqui para falar um pouquinho sobre julgar. Não julgar, não julgueis para não seres julgados. Eu acho que foi muito bem explorado. Eu não posso deixar de chamar aquela passagem da Bíblia em que a mulher adulta é trazida à presença de Jesus e Jesus nos dá uma lição. Diz, aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E nós hoje, espíritas, conscientes de que nós já pecamos muito em vidas anteriores e continuamos errando, não é? Nos equivocando, jamais devemos atirar pedras para ninguém. Quer dizer, então isso aí é como o Eugênio disse, né? Isso é uma mudança íntima que nós temos que procurar fazer, tentar sempre, conforme disse o Eugênio, todo momento a gente tem que se criticar, tem que se avaliar, no sentido de não ficar julgando, porque a gente julga até o cachorro que não tem essa consciência toda, né? A gente julga o cachorro, a gente pensa como se fosse ele e não, são criaturas em desenvolvimento diferente, e nossos irmãos que estão mais equivocados hoje do que nós, e nós estamos mais equivocados do que outros que estão bem lá na frente, né? Então, nós não podemos sair nos comparando e tirando as pedras assim a torto e a direito para os outros. A gente tem que se realmente analisar e tentar ajudar aqueles que mais precisam, não é? Assim como abrir nossos olhos, nossos ouvidos, nossos sentidos, para que possamos ser ajudados também, né? Então, assim, as leis que
Deus criou e aquelas que regulam todos os universos, elas são justas, elas são equivalentes, elas promovem as mesmas oportunidades para todos os seres. Né? Então, nós temos que ver. Quanto à questão que foi muito bem colocada também por Cris e por Fátima, e também bem analisada por nosso irmão Eugênio e até por seu Inácio, é a questão do perdoar. O perdoar começa pelo seguinte fato do nosso renascimento, da nossa reencarnação. Como nós temos essa facilidade, isso é uma facilidade, é uma tecnologia divina que permite ao ser, em se esquecendo do seu passado, evoluir, porque o ser, nessa fase da sua evolução, ele não tem condição ainda de se auto-perdoar. Então, nós temos que pensar muito bem nisso. Se Deus permite que nós, perante as nossas fraquezas, perante a nossa insignificância, exista um mecanismo celeste que nos fazem esquecer das vidas passadas, dos equívocos passados, para que nós possamos nos tornar puros e úteis. Então, meus irmãos, quem somos nós para, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa ignorância, na verdade, para não perdoar aos nossos ofensores? Então, meus irmãos, vamos aprender, primeiro, o que nós somos. O que nós somos. E nós somos seres falíveis. Somos seres imperfeitos. Mas, por isso, nós não nos devemos punir, nós não nos devemos acusar, não nos devemos julgar, mas nos entender, nos perdoando, mas nos esforçando por atingir nossos objetivos maiores. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos estudando para entender quem nós somos, onde nós estamos, o que nos compete fazer e para onde nós vamos. É isso que nós temos que saber. E o progresso é uma lei também. Então, nós vamos progredir, ou mais rapidamente, uns mais rapidamente, outros um pouco mais tardiamente, mas todos nós somos sujeitos a essas leis divinas e vamos progredindo, não tenho dúvida nenhuma. Mas o que nós pudermos ajudar para nós progredirmos é bem melhor que eu faça tudo o que eu puder fazer nessa minha encarnação para cumprir aquilo que eu me propus vir aqui cumprir. Sei que não vou ser daqui perfeito. Mas o perdão é uma coisa que eu posso trabalhar agora, eu tenho essa consciência. Então, quando alguém me ofender, eu tenho que olhar para aquele ser que me ofende e perdoá-lo. Por muito grave que seja a ofensa que ele esteja fazendo e por muito que possa me custar, eu tenho que trabalhar nisso até poder reduzir isso a nada. Dizer assim, pronto, eu entendo, ele está ainda numa fase de progresso em que ele ainda não entende certos mecanismos. Mas nós que estamos estudando, meus irmãos, nós que sabemos, nós que estamos à busca da palavra, do significado da palavra do Cristo, temos que trabalhar isso todos os dias. E cumprir ou fazer aos outros aquilo que é feito conosco, na verdade, né? Eu ia dizer o que gostaríamos que os outros nos fizessem, mas aqui nesse caso, o nosso Pai nos abençoou, nossos irmãos maiores, a espiritualidade mais esclarecida, mais avançada, enfim, eles nos permitem e nos perdoam sempre. Além de nos perdoar, trabalham para que nós possamos avançar. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que identificar nesses ofensores essas possibilidades que nós temos de trabalhar a nossa consciência no sentido de poder perdoá-los e ajudá-los nessa empreitada. Lembrando que a evolução do planeta Terra depende da evolução de suas humanidades. Então, vamos nos apressar, vamos ajudar, vamos dar as mãos uns aos outros, deixar de ser juízes, mas ser irmãos abnegados que amparam o seu semelhante
né? E vamos progredir todo mundo junto, em nos perdoando e perdoando as ofensas daqueles que ainda são mais ignorantes e precisam exatamente desse nosso trabalho.